Tá começando mais um Fora de Quadro aqui no Plano Sequência, que é um espaço, né, dedicado para a gente debater temas que estão em alta sobre cinema, para além dos nossos programas usuais, né, sobre as filmografias dos diretores e diretoras. Então hoje a gente está aqui para falar sobre o Festival do Rio. Eu sou o Leandro Luz, eu estou aqui com o Gabriel Ritter, que estava aqui recentemente com a gente, já sentiu saudade, voltou. Fala aí, Gabriel. Tudo bom, gente? Bom estar de volta aqui para falar do festival. Tô feliz. Pois é. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os destaques, sobre o que a gente viu e gostou em conjunto, ou o que a gente, só um de nós dois viu e também achou interessante pontuar. Enfim, a gente vai passar um pouquinho por esses filmes e tentar fazer um panorama do que a gente achou de mais interessante no festival. A gente, no Plano Sequência, está fazendo uma cobertura legal do festival. Eu estou escrevendo sobre alguns filmes que a gente vai estar publicando. Até semana que vem deve sair ainda mais textos. Então vocês acompanhem também lá pelo site plano-sequência.com. E é isso, o festival aconteceu de 9 a 19 de dezembro, né? A gente está gravando esse programa no dia 20 de dezembro, ou eu datando o programa, né? Ou seja, um dia depois do final mesmo, assim, do festival. Um festival que quase não aconteceu, né? Um festival que adiou umas 3 vezes, pelo menos, de data, né? E precisou do financiamento coletivo para acontecer, né? Pedindo doações do pessoal com contrapartidas e conseguiu reunir a meta, assim, né? Mas foi claramente um processo mais difícil esse ano e, enfim, por uma série de motivos aí, incluindo... foram acho que quase 2.000 colaboradores, assim, né? E uma coisa legal, que eu tava na abertura do festival, lá no Odeon, teve a exibição do Adoráveis Mulheres, do filme novo da Greta Gerwig. E aí antes a Hilda Santiago, né, uma das diretoras do festival, pontuou o agradecimento não só às pessoas, indivíduos que colaboraram no benfeitoria, mas também às empresas, assim. E aí se você reparar, porque no festival na vinheta tem os nomes na abertura, de todo mundo, antes de cada filme tinha o nome de todo mundo e tinha... E se você vê, tinham empresas também. Tinha empresas ali no meio, né? Para além das que já que são apoiadores oficiais, né? Isso, Tinha empresas que participaram de maneira através de... distribuidoras, produtoras de cinema, enfim. Foi uma mobilização coletiva exatamente. mesmo, assim, né? Da classe, né? Para o festival acontecer. Num ano importante da gente pontuar, enfim, a importância de um festival desses acontecer, né? A importância da cultura no momento que a cultura está sendo tão vilipendiada aí pelo atual governo, né? Então é importante marcar essa posição. E é isso, né? Um festival que aconteceu de forma um pouco mais curta, né? Teve só 10 dias, quer dizer, tirando a abertura e o encerramento, de 8 dias, na real, né? De programação intensa. E acho que menos filmes do que o normal, foram 100 e poucos filmes, né? Acho que quase 200 filmes. Em geral são cerca de 400, né? Então, é um festival reduzido, mas que, de modo geral, a gente achou bastante forte, né? Talvez tenha se beneficiado um pouco do fato de, por ser mais no final do ano, ter mais tempo de chegar os filmes dos outros festivais internacionais ao longo do ano, mas também com alguns filmes brasileiros fortes, assim, acho que o saldo foi bem positivo. Não, sem dúvida. E aí, só pra gente, antes de passar para os filmes mesmo, só para tentar levantar uns destaques aqui sobre os vencedores, né? Dos prêmios do Festival do Rio, né, os vencedores da Premiere Brasil, do Prêmio Félix e da Mostra Geração. Na Premiere a gente teve o filme novo do Tom Lacerda, O Fim de Festa, ganhando o melhor longa-metragem de ficção. O Wilton, que acho que já tinha até participado do Festival do Rio, se eu não me engano, com tatuagem, assim. Acho que ganhou até um prêmio do público, alguma coisa assim. É possível. O melhor longa-metragem documentário ganhou Ressaca, do Vicente Rimbaud e da Patrícia Landi. O curta-metragem A Mentira, do Klaus Diel e do Rafael Spínola. E melhor direção de ficção para Maia Darim, do A Febre, né, Gabriel? A Febre, viu? A Febre a gente vai falar aqui um pouquinho daqui a pouco, um filme muito forte. E feliz por esse prêmio para ela. Mas enfim, tem várias outras premiações. A Regina Casé ganhou por 3 Verões, como melhor atriz. O Fabrício Boliveira como melhor ator pelo Breve Miragem do Sol, do Eric Rocha, né? Enfim... Deixa eu ver o que mais de destaques. Uma coisa que eu achei interessante, assim, que o júri deu um prêmio especial para o som do A Febre. Que realmente também, um trabalho de som bem interessante, assim.
enfim, achei curioso, mas é merecido, com certeza. Aí de voto popular, a gente teve o M8, Quando a Morte Socorre a Vida, do Jefferson D., ganhando como melhor longa de ficção. O Favela é Moda, do Emílio Domingos, ganhando como documentário. E o Carne, da Camila Cater, ganhando pelo melhor curta. Voto popular, que é uma coisa que a gente até estava falando mais cedo, né, Gabriel? A gente não viu muito aquela mobilização dos papeizinhos, das votações. Né? Eu não vi, mas enfim, não sei como é que foi essa votação, mas enfim, feliz pelo Jefferson D. Eu não consegui ver o filme dele, queria ter visto, mas estava esgotado, então assim, acho que já mostra o interesse da galera, né? E por fim, só para colocar aqui também, o prêmio Félix, como o prêmio de melhor longa de ficção foi para o Retrato de uma Jovem em Chamas, da Céline Sciamma, que é um filme, enfim, a gente vai falar muito aqui. Com certeza. É um dos que a gente mais gostou. Melhor longa de documentário que ganhou foi o Lemebel, um artista contra a ditadura chilena. E melhor longa brasileiro, Alice Júnior, do Gil Baroni. Ou da Gil Baroni, né? Não sei, lembro agora se é o diretor ou diretor. Mas enfim, é isso. Os destaques dos prêmios foram esses, mais ou menos. Então, foi um festival muito, muito bacana. Assim, teve muitos filmes brasileiros, né? Apesar de eu ter visto poucos, assim, na real. Mas acho que tiveram uns 60 filmes brasileiros dentro tanto da Premier Brasil como das outras mostras paralelas também. E é isso, e muita coisa internacional premiada, né? Como de costume, assim, no Festival do Rio. Algumas coisas que foi compartilhado meio com a mostra, né? Acho que desde que o Festival do Rio a mostra não estão mais nessa competição besta, né? De só ter filmes inéditos, assim. Eu acho que é ótimo, né? Tanto para o público de São Paulo quanto para o público do Rio, né? Então a gente tem vários filmes aqui no festival que também tiveram na mostra, alguns que eu já vi lá, já tinha visto lá e tal. E aí, assim, dentro desses destaques em conjunto que a gente colocou aqui, de filmes que tanto eu quanto o Gabriel assistimos, a gente tem, acho que vale falar em primeiro lugar do Retrato de uma Jovem em Chamas mesmo, da Céline Sciamma, diretora francesa, né, que tinha feito Tomboy, também Girlhood também. Antes. E aí, o que você achou do Retrato, Gabriel? Eu fiquei arrebatado, assim, achei fantástico. Eu não vi os outros filmes dela, e já sabia o que esperar um pouco, assim. Foi um filme que foi muito falado ao longo do ano, né, e tá aparecendo aí em várias listas de final de ano. Se não me engano, teve até, não lembro se foi o Guardian, teve algum até que botou já na lista da década. Então, assim, é um filme que acho que teve um impacto grande e muito forte, assim, duas atuações muito fortes, né, das personagens centrais. Um filme, eu acho que com uma noção de câmera muito precisa, assim, cenas muito bem decupadas e muito um enquadramento muito preciso, assim. E eu gosto muito do roteiro também. Acho, assim, eu não tenho nada para criticar, assim. É um filme, para mim é quase um filme perfeito, assim. E emocionalmente, assim, muito potente, assim, na maneira como constrói a relação das duas, assim, né? Acho que vale de fazer uma sinopsezinha, assim, do... Enfim, o Retrato de uma Jovem Chama é sobre uma pintora que chega numa casa, né, numa mansão, e com a devida missão... É século XVII ou XVIII? 18, século XVIII, eu acho. E ela vai com a missão de fazer um retrato, né, da filha da mulher que a contratou, sendo que o pulo do gato, acho que do filme, é que ela tem que fazer esse retrato sem que a menina saiba que ela está pintando esse retrato. Então acho que o filme ele lida aí com essas tensões entre essas duas personagens que acabam se conhecendo e se tornando íntimas, né, de certo modo, ao longo do filme. E o filme é um pouco o resumo dessa tensão, né? Eu acho, assim, de um conflito que se cria também, assim, interno, acho que nas duas personagens, assim, porque a personagem da Adèle Haenel é uma menina que está casando, né, esse quadro é justamente para isso, né, para o marido ver e aceitá-la, né, ou não, como futura esposa, e ela está em conflito, porque ela não quer esse casamento, né, e aí o filme se desenrola a partir daí. Estranho fazer uma sinopse do filme, até porque é um filme tão cheio de sensações, né, um filme que, apesar de eu também gostar muito do roteiro, é um filme que não está muito
não tá tão... Os seus alicerces não estão tão ali só no roteiro, assim. Não. A Celine Sciamma, eu já tinha assistido o Tomboy dela. Eu lembro de ter gostado muito quando eu vi a primeira vez, mas confesso que hoje o filme não tá tão claro assim na minha memória. Deu até vontade de rever e de ver os outros também, né? E aí eu fui para esse filme muito... Enfim, ele já vinha sendo elogiado lá fora e tal, mas eu fui meio que sem esperar muita coisa. O filme me arrebatou muito também, como você, assim. Eu acho que, assim, óbvio que a gente não vai dar spoilers de nenhum filme aqui, mas tem... Isso já é um spoiler de certo modo, assim, mas tem um plano final, assim, que é muito arrebatador, assim. Tem. Quer dizer, não é exatamente spoiler, porque pode não ser arrebatador para algumas pessoas. Mas pra mim foi, assim. Eu saí meio tremendo da sessão. Tem alguns planos, assim, muito arrebatadores, e ele é muito forte, né, nessa construção da imagem, assim. A protagonista, uma das protagonistas é uma pintora, né, e tem essa tensão dela tentar, de alguma forma, capturar a imagem dessa noiva prometida, digamos assim, e toda a tensão de como ela constrói essa imagem, como ela vai pintar, do quanto ela vai ser capaz de traduzir a personalidade dessa outra mulher na pintura, e isso tudo tá também na construção da imagem do filme, assim. E o filme também, acho que não é spoiler falar isso, mas o filme tem um trabalho interessante sobre o mito de Orfeu e Eurídice, e que tem também essa coisa do olhar e como o olhar pode ser construtivo, mas pode ser destrutivo também. Então, é um filme muito poderoso nessa questão da construção da imagem. Nesse sentido do mito, assim, eu até brinquei com umas pessoas que estavam comigo não na sessão, mas que estavam conversando sobre os filmes e tal, esses dias. Aí eu comentei que o Retrato, ele é um filme que até faz com que o A Vida Invisível fique um pouco menor pra mim, assim, depois que eu assisti. Porque o A Vida Invisível também lida um pouco com esse mesmo mito. Não tinha pensado nesse paralelo. Curioso. E também é sobre duas mulheres, por mais que as relações sejam completamente diferentes, mas assim, eu acho que o Retrato ele alcança certos níveis de profundidade mesmo de personagens, assim, que o A Vida Invisível não consegue, assim. Por mais que eu ainda goste bastante do filme, né, do Karim. Mas enfim, foi só uma digressão. Só mais uma coisa que me vem à cabeça, sempre quando eu penso no Retrato de uma Jovem, é que acho que o filme ele tem uma literalidade que é muito, muito impressionante, assim, e muito curiosa, porque é um filme que você poderia tratar basicamente através de metáforas, de repente numa primeira leitura, assim, mas eu acho que tem muita coisa de literalidade mesmo, muita coisa que tá em tela, assim, que tá na imagem. Por exemplo, o nome do filme, né? Sim. Essa imagem tá na tela, em dois momentos. E é poderosíssimo. São dois assim, momentos poderosos. poderosos. A própria presença da protagonista, quer dizer, das protagonistas, né? Enfim, sobretudo a Adèle Haenel, assim, o rosto dela, né? Acho que o filme ele é muito uma perseguição desse rosto, assim, e desse corpo. O filme ele até retarda a mostrar o rosto dela. Sim, assim. de maneira também... De várias maneiras. Exatamente. Assim. E quando aparece é muito potente também. Muito. Então, com certeza, enfim, é um filme que eu acho que ele vai estrear. Vai estrear agora, acho que dia 6 de janeiro, então, talvez. Então, assim, quem puder assistir, faça no cinema, por favor. Eu possivelmente vou fazer de novo, vou ver de novo no cinema se eu tiver chance. É um filme realmente muito arrebatador. Bom, passando para o próximo, o Amazing Grace, dirigido pelo Sidney Pollack, na década de 70 ainda, né? 72, se eu não me engano. Acho que sim. E retomado pelo Alan Elliott agora, né? Eram imagens que estavam meio perdidas ali. Não perdidas, né? Mas com problemas técnicos de som, eu acho. E aí o Alan Elliott e a equipe resgatam um pouco essas imagens e fazem uma montagem em cima do Amazing Grace, que é esse registro da Aretha Franklin cantando numa igreja batista, né? Para fiéis mesmo, assim, com aqueles coros enormes atrás, um pastor muito foda também, que canta também. Fiéis e Mick Jagger fazendo... Mick Jagger e o Charlie Watts, baterista, fazendo uma aparição batendo ali. Palminhas ali, né? O Amazing Grace eu vi lá na mostra, não vi aqui no Festival do Rio, mas você viu, né, aqui, então vale comentar. Eu vi numa sessão no Cine Sesc, que sim, foi uma sessão incrível, acho que eu comentei isso contigo. Foi basicamente um culto, a minha sessão. Não sei como foi a sua, mas essa sessão do Cine Sesc foi um culto, assim. As pessoas participavam ativamente do Incrível. filme. Parecia que a gente estava na igreja, assim, junto ali com aquelas pessoas. Foi muito foda ter visto esse filme ali. É um filme que me faz acreditar mais ainda
no poder da sala de cinema mesmo, da sala escura. Já estão acostumados a ver filme em casa, ver filme em celular, sei lá. E esse é até um tipo de filme que, em geral, não aparece nas salas de cinema, né? Um tipo de filme que passaria na TV, assim, né? É um show, basicamente, né? É o registro da performance dela, assim, não tem muito além, tem os momentos deles montando, assim, mas nada muito... Não tem entrevista. Não tem... É basicamente a performance, mas ver no cinema na tela grande, na sala escura, com o som... te envelopando, assim, é realmente muito poderoso, assim. Minha sessão acho que não foi tão intensa quanto a sua, mas tinha lá uma galera batendo palma e meio que cantarolando as músicas junto, mas eu também achei muito forte, assim. E é isso, ver uma voz, uma presença como a Aretha Franklin na tela de cinema realmente é muito potente, assim. Só pra finalizar, eu tenho um amigo que eu indiquei, né, também pra ver. Perguntar, Leandro, quais são os filmes imperdíveis, assim, no Festival do Rio? Amazing Grace foi um desses que eu indiquei, assim, que eu acho que certamente vendo na sala de cinema faz uma diferença. Eu vi porque você indicou também. Aí o César, meu amigo, me mandou uma mensagem e falou: Amazing Grace não é um filme, é um momento de transcendência que temos a sorte de ter sido tão bem registrado. Enfim, é isso, assim. Acho que super vale ver. Não sei se ele chega a estrear no circuito brasileiro, mas vamos torcer para que sim, né? Vamos seguir pro Tecnoboss, filme português do João Nicolau. Um filme que eu também vi na mostra. Você viu aqui, né? Outro que eu assisti porque você me indicou também. E aí, decepcionou ou não? Não, me surpreendeu, assim, eu não dava muita coisa pelo filme. Assim, não acho um grandíssimo filme, mas é um filme muito gostoso de ver, assim, muito agradável. É o personagem principal que eu acho que é um ator, já um senhor, assim, mas acho que é o primeiro filme dele, assim. Ele é tipo. Ele é isso eu sei porque ele tava na sessão lá do Tecnoboss, ele apresentou a sessão. Que incrível. E acho que ele é pai de um dos caras que fizeram a trilha sonora. E aí, que é muito amigo do João Nicolau, e aí o João Nicolau achou ele uma figura interessante e convidou pra atuar. Mas é isso, ele não é ator, assim, profissionalmente e tal. E é uma figura interessantíssima, assim, enfim, basicamente ele instala sistemas de segurança. E ele é mandado para alguns pontos de Portugal para instalar sistemas de segurança em hotel, coisa assim. E aí, enfim, tem uma trama, assim, de alguma forma, mas é muito desses momentos dele indo nessas viagens e aí ele fica cantando músicas sobre o que está acontecendo ao redor dele, assim. E assim, ele não é um grande cantor, mas é muito singela, assim, a performance dele e a maneira como o filme se aproxima desse personagem, assim, que também é um personagem falho, assim, tem as questões dele, mas ele tem um olhar muito generoso, assim, pra esse personagem, assim, dá um abracinho, assim, esse filme. É gostoso, né? É um filme sobre envelhecer também. E acho que é um olhar generoso, não só sobre o personagem, mas sobre a velhice também. Com certeza. Né? Sobre você chegar na terceira idade, assim, e se ver sem as mesmas condições de fazer as coisas que você fazia antes, assim. É um filme bem legal. Não acho que vai estrear, né? Não sei. Mas, que não. enfim, se alguém algum dia tiver a chance de ver, assim, acho que o filme anterior dele... É um filme muito agradável, assim. O filme anterior, o John Frum, também acho que não estreou, assim. É um filme que eu gosto muito. Eu não vi. Eu vi em casa mesmo. Mas acho que super vale procurar, tanto o John Frum... Ele tem outros também antes do John Frum, que eu não assisti. Mas eu acho que essa pegada musical é muito forte, assim. E um dos músicos também, não é esse que é o filho do ator, mas um dos outros músicos que fazem parte da trilha do Tecnoboss é do de Olinda. Ele falou isso também, assim. Então tem uma mescla ali de músicos portugueses dessa cena. Sabia. Não tão recente mais, né? Já tem uns 10 anos aí que de Olinda despontou. Bom, vamos seguir para os Sinônimos, do Nadav Lapid. É um filme que vem causando muitos comentários assim, positivos. Ganhou Berlim, né? Ganhou Berlim. É um filme que fala basicamente sobre um personagem de Israel que se muda para a França e decide mudar de vida mesmo, assim. Ele quer mudar a própria nacionalidade, quase, né? Não só fala francês a partir desse momento. Né? O que você achou dos Sinônimos? É um filme difícil, assim, pra mim. Eu entendo porque as pessoas gostam. Eu
não gosto tanto, não sei nem se, mas é um filme muito interessante, assim, ele é um filme com pouquíssima narrativa, assim, mas é um filme muito impactante nas imagens, assim, principalmente na atuação do protagonista, né? O ator é o Tom Mercier, que, se eu não me engano, ele é bailarino originalmente, acho que é o primeiro filme dele, e ele tem uma presença de tela, tanto física quanto do rosto dele, que é muito intensa, assim, e muito marcante. E como ele traz no corpo essa... ele tem uma coisa de estar tentando se encaixar na sociedade francesa, o filme é todo em Paris, né? E ele tem um casal de amigos, uns jovens meio hipsters, assim. Mas, só que ao mesmo tempo ele claramente não se encaixa totalmente, então... mas é um filme pra mim muito estranho, assim, eu acho que tem umas cenas muito potentes, assim, tem uma cena de um... ele faz quase que um ensaio nu, ou enfim, uma cena ali com um teor erótico muito forte, que é bem interessante. E além disso, é uma cena que ele tá fazendo um curso pra fazer a prova pra tirar a nacionalidade francesa. E aí tem uma... Ele vai casar, na verdade. Exatamente, é isso. E ele tem que... E aí a professora pede pra que ele recite o hino da França, né, a Marselhesa. E aí eu acho muito potente a maneira como ele faz isso, assim. Eu acho que essa... E falando, e que tem aquela... eu não sei falar francês, mas tem aquele verso do sangue impuro, que ele repete algumas vezes, assim, que eu acho que sintetiza bem essa questão, enfim, de imigração e de como você sair do seu país ou sair do seu lugar para estar em outro lugar, que eu acho que é uma tensão muito importante nos dias de hoje. Acho que também por isso que é um filme tão nevrálgico assim para o momento que a gente está vivendo. Eu acho que essas cenas dele tomando essas aulas, né, eu acho que é o que vira o filme para mim, assim. Até esse momento eu tava achando o filme um pouco, enfim, com umas coisas meio jogadas até, assim, umas cenas muito boas, mas uma direção muito estranha, né? Aquela câmera, às vezes muda mesmo o registro da câmera, uma coisa meio, parece até câmera de selfie, assim. Muito estranho. Muito estranho. E eu não entendi muito o propósito daquilo para além de criar desconforto, assim. Então, mas aí eu acho que essas cenas dele tomando essas aulas e ali ele tá tomando consciência da própria existência dele como israelita, assim. E inclusive tem uma outra cena em que ele pede as histórias de volta. Pra quem viu o filme vai entender, enfim. Sim. Pra outro personagem. E eu acho que ali acho que ressignifica um pouco todo o restante do filme. Assim. É um filme que eu quero rever, inclusive, pra eu tentar captar um pouco mais, assim, dessas tensões, desse contexto que ele quer lidar, assim. Mas é isso, o filme tem que ser visto, né? Acho que é o que você falou, assim. Eu acho importante ser visto. É um filme forte, é isso, e causa reações díspares, assim. Eu vi com uns amigos que não gostaram nada, assim, do filme. Mas, por outro lado, eu ouvi gente falando muito bem, então acho que é um filme interessante, assim. E é isso, assim, a gente teve também o filme novo do Abel Ferrara, o Tommaso, que eu não sabia falar o nome exatamente, até assistir o filme e saber que é o nome do personagem, assim, interpretado pelo William Dafoe. Incrível, William Dafoe. O William Dafoe não tem o que falar, né? Todo filme dele, eu acho a atuação dele sempre... Ele é uma presença física muito marcante, né? E ali ele tá quase como uma espécie de avatar do Abel Ferrara, né? Acho que o filme ele lida muito com essa ideia extrafílmica, né? De que o Abel Ferrara tá fazendo meio que um filme quase que autobiográfico, ou pelo menos usando elementos da sua própria biografia para compor o filme, né? A atriz é a mulher, a esposa dele e a filha é a filha dele, né? É um filme estranhíssimo também, né? Ele começa num tom super tranquilo, assim, meio familiar até, do cotidiano ali do William Dafoe, indo comprar fruta, lidando com a filha, com a esposa, super amoroso e tal. E de repente descobre que ele, né, tem um grupo de alcoólicos anônimos e tem um passado super negro, assim. Quer dizer... e além disso, tem começa a entrar umas cenas que não são muito num registro muito realista, assim, né? Algumas cenas meio estranhas que você não entende muito bem o que está acontecendo, mas que de alguma forma revelam ali uma psicologia do personagem que talvez não tivesse muito clara antes, assim. E, assim, é um filme... um olhar para si mesmo do Abel Ferrara muito até bastante honesto, assim, mas
auto-julgador, assim, né? Sim. Ele claramente não tá tentando se justificar, assim. Ele, não acho que ele tá com um olhar bem severo, assim, pro personagem do Willem Dafoe, eu acho, de modo geral, assim, até, enfim... É muito severo, mas sem também transformar num monstro, né, esse personagem, assim, acho que ele não, com certeza. não chega a fazer isso. Tem ele poderia ter feito isso também, poderia. Né? Outro extremo. Não, e ele vai, enfim, é um filme que é bom não falar muito, porque tem, depois de determinado momento, ele toma umas decisões narrativas que talvez não se espere, então, assim, mas, enfim, eu gosto muito do Abel Ferrara, de modo geral, acho um cineasta um pouco difícil, assim, pro que eu tô acostumado, mas todos os filmes dele que eu vi eu acho muito fortes, assim. Então, eu acho que vale ver também. Não, super vale, assim. E acho que é isso, eu acho que com esse filme ele meio que se reconecta até com um momento, assim, mais anterior da carreira dele, que ele não vinha, eu acho que fazendo há tempos, assim. Eu vi também na mostra o filme anterior a esse, que é um documentário chamado O Projecionista, que é um filme que nem parece ser um filme da Abel Ferrara, assim, porque é um filme que ele se coloca como personagem, entrevista um cara que é dono de vários cinemas em Nova York, assim. Que é um filme interessante também, mas que é isso. Acho que esse aqui retoma um pouco alguns temas e algumas coisas da violência mesmo, assim, daquela coisa, daquela estética dele bem específica, assim, bem característica, meio suja, né? Meio filme B, assim. Meio crua, assim. Bem crua, que é bem legal, assim. Mas fala, Gabriel, o que você viu a interrupção do Lavi Dias, uma sessão que era pra eu estar, mas acabei não conseguindo ir. Você foi um dos loucos que topou ir pra essa sessão, né? Eu nunca tinha visto nenhum filme do Lavi Dias, assim, né? O Lavi Dias é famoso por seus filmes longuíssimos, assim. Acho que ele tem filmes mais longos que esses, tem meras 4 horas e 42 minutos. E, assim, é isso, de fora é quase o clichê de um filme que é de cinéfilo, assim, né? Que as pessoas usariam como parodicamente para falar. É um filme de quase 5 horas, filipino, em preto e branco. Então, assim, mas assim, para mim foi... Eu fui esperando ser uma experiência desgastante, em certo sentido, não foi, assim. Correu super bem, assim, não... Confesso que dei umas piscadas de olho em alguns momentos, assim, mas... Mas normal também. Mas, assim, o filme, claro, não é um filme de ritmo rápido, assim, é um filme relativamente lento, assim, planos longos, assim, e com uma decupagem muito específica que não se aproxima muito dos personagens, assim, dá sempre a média distância, assim, os planos, e uns planos, câmera parada, assim, sempre, com poucos movimentos de câmera, não sei, momentos pontuais, assim. E sobre... se passa nas Filipinas, no ano de 2034, em que, teria acontecido uma espécie de cataclisma que fez com que o mundo pelo menos o Sudeste Asiático ali ficasse em permanente noite, assim. E aí tá tendo uma espécie de um regime ditatorial, assim, tem uma figura do presidente das Filipinas que é muito específica, assim, muito caricata, assim, eu não conheço muito da política das Filipinas, mas eu acho que remete um pouco ao Duterte, né? E aí tem um movimento de resistência de uma galera que está tentando resistir a esse regime ditatorial, então, assim, tem evidentes paralelos com o que está acontecendo no mundo em diversos países, assim, mas é um filme muito estranho, assim, mas ao mesmo tempo a estranheza dele não repele, assim, eu acho que atrai. Ele tem momentos que são quase de sonho, assim, momentos meio febris, outros momentos muito pueris, assim, muito simples, de rotina, assim, gente fazendo comida, enfim, galera nas casas vendo TV. Então, é um filme muito curioso, assim, e, enfim, não é pra qualquer um, claro, né? A galera tava chiando com as 3 horas e meia do irlandês do Scorsese pra ver o Lavi Dias. E assim, o do Scorsese é muita trama, né? O do Lavi Dias é um tempo mais... Não vou dizer que tempos mortos, assim, mas é um tempo mais estendido, assim. Então, mas foi uma experiência incrível, assim. Você já viu um filme do Lavi Dias, né? Eu vi A Mulher que Se Foi, que passou no Festival do Rio também. Passou. Eu acho, uns 3 anos atrás. Que eu não vi, porque em geral é difícil programar um filme do Lavi Dias, porque nessa você fica na dúvida. Pedaço grande do dia. 3, exatamente. Mas acho que vale a pena ver, assim, porque é isso, é um
Dificilmente em casa também tu vai ver um filme tão longo assim, com Pois atenção é. devida, assim. É isso, a coisa da sala escura te faz estar ali, né? E é isso, não é exatamente... O próprio Lavi Dias fala isso, assim, em entrevista, que os filmes dele não são pra você não perder nenhum segundo, Exatamente. assim, que faz parte você também... É isso, ou dar umas piscadas, ou ir no banheiro, banheiro. ou pegar uma água e tudo. Mas é isso, o fluxo disso dentro de uma sala de cinema, mesmo você perdendo algumas partes, é diferente desse fluxo em Com casa, certeza, né? com certeza. Onde você certamente estaria olhando o celular, estaria olhando o computador, internet e tudo mais. Ali pelo menos você mantém algum nível de integridade, assim. Se é que é preciso manter algum nível de integridade para ver um filme, assim. Mas enfim, acho que é uma experiência diferente. É mesmo. uma experiência incrível, assim, e eu recomendo, assim. Eu não vi tantos filmes longos, assim, né, no cinema. Esse talvez tenha sido mais longo. Eu vi também uma vez um do Assayá, que é o Carlos, mas que é uma minissérie que foi colocada, que foi exibido no festival também, mas com intervalo. O Lavi Dias pede para que não sejam exibidos os filmes dele com intervalo, que é curioso, porque o filme chama Interrupção, mas... mas enfim, eu achei um filme incrível, assim, uma experiência cinematográfica incrível, assim, uma das mais marcantes da minha vida, com certeza. Assim. Pô, foda. Bom, eu vi o Farol, do Robert Eggers, o diretor ficou famoso pelo A Bruxa. William Dafoe aí de novo. William Dafoe de novo, com Robert Pattinson, numa dobradinha espetacular. Dois atores que eu gosto muito. Assim, os dois estão entregando um papel que é absurdamente incrível, físico e muito intelectual também, porque são diálogos gigantescos numa vibe meio inglês arcaico, assim, sabe? Tipo, o A Bruxa já tinha um pouco isso, sim. Né? E o Farol, ele continua um pouco nessa tendência, assim. É o segundo longa do Eggers, ou seja, é um cara que ele tem feito coisas muito surpreendentes, né? Porque é um cara que veio, assim, meio que do nada, já chega, assim, A Bruxa, claramente, ele já chega com uma visão muito bem realizada, assim, do que ele quer fazer. É um filme muito seguro do que ele pretende, né? E eu fiquei, assim, enfim, só pra falar brevemente, o Farol, ele conta a história de dois personagens, né? Dois marinheiros que viajam pra essa ilha, pra esse farol, onde eles precisam ficar ali de guarda. Né? O personagem do William Dafoe, ele faz isso frequentemente, é o trabalho dele, vigiar esse farol, apesar dele não ficar lá o tempo todo, né? Só em alguns períodos de tempo dentro do ano, e ele já teve vários assistentes antes, e o novo assistente é o interpretado pelo Robert Pattinson. E o filme é basicamente acompanhar o cotidiano deles, nessa coisa enclausurada mesmo, ali dentro desse ambiente do farol, e um pouco as paranoias que vão surgindo, não só em virtude desse confinamento, mas também em virtude de certas figuras, certos não fantasmas, mas certas criaturas que rondam aquele lugar. E é um filme que eu fiquei o tempo todo meio que comparando com A Bruxa, mas não comparando para saber qual era melhor, mas assim, para tentar entender justamente essa unidade, assim, será que o Eggers ele tá querendo dizer alguma coisa com o cinema dele? Será que o que ele estava tentando dizer na Bruxa é um pouco parecido com o que ele estava tentando dizer no Farol? E eu fiquei o filme todo meio que achando meio que não, assim, que ele estava indo para um lado oposto e tal. Só que calha de que na sequência final ele joga tudo pro alto e meio que se encontra muito com A Bruxa, assim, e com o tipo de cinema que ele quer fazer, com o tipo de ideia que ele quer apresentar. Acho Farol brilhante, assim. É um filme preto e branco, uma janela 4x3. Uma estética muito específica. Muito específica, sim. Acho que algumas pessoas podem, e eu ouvi já algumas pessoas falando sobre isso, assim, do filme dele. Ele dá muita importância, né, a essa coisa estética, mas eu acho que é uma... Enfim... Anda de mãos dadas, né? Acho que anda de mãos dadas. Eu acho que ele não faz gratuitamente nada do que tá ali, assim. Acho que está tudo muito integrado mesmo com o que ele quer dizer, com os acontecimentos, com as ações dos personagens. É um filme muito impressionante mesmo, assim. Super vale a pena ver. Tô curioso para ver. Estreia agora dia 2 de janeiro, né? Estreia agora também. Do ano, então eu tô ansioso para ver. Eu queria falar rapidamente de 2 filmes brasileiros que eu vi. 2 filmes muito fortes. O primeiro é o 7 Anos em Maio, do Afonso Uchoa, que é um dos diretores do Arábia, que foi meu filme favorito do ano passado, também dirigiu A Vizinhança do Tigre, com o João Dumans, que ele monta os 7 Anos em Maio. E não chega nem a ser um longo, é um filme de 40 minutos, mas é impressionante, assim, é um filme muito simples, não quero falar muito o que é o dispositivo do filme, mas é basicamente um filme de centrado num depoimento, assim, de que eu acho que é um não ator, assim, que meio que contando a história dele, assim, e é muito forte, assim, é um depoimento muito forte, tá trazendo uma série de temas que já estão na Vizinhança do Tigre, estão no Arábia e estão
nesses filmes que estão sendo feitos ali em Contagem, né? Esse ano a gente teve Temporada, ou No Coração do Mundo, assim, que por caminhos diferentes estão explorando ali temas parecidos. E acho que é mais um filme muito forte dessa galera. Eu não sei se ele tem previsão de estreia, porque ele é um filme, né, de 40 minutos, então não sei como é essa distribuição, mas é um filme que tem que ser visto, assim. E outro que eu achei muito forte, que é o filme da Maia Darin, A Febre, que ganhou direção, né? E ganhou o Festival de Brasília, né? Ganhou Brasília também. E é um filme que se passa em Manaus, conta a história de um indígena que já está localizado em Manaus há algum tempo e saiu da tribo dele, e aí tem a relação dele com a família dele que ficou lá e tal, mas é a vida dele e da família dele em Manaus, assim. E é também um filme impressionante, enfim, a questão indígena é uma questão muito importante, assim, que está sendo... É importante ter esse filme agora também nesse governo. Enfim, O Martírio é um documentário trata da mesma questão, também um dos meus filmes favoritos dessa década, até eu diria. E é um filme... ganhou esse prêmio de som, um prêmio especial de som no festival, e é realmente um filme que tem um trabalho estético bastante peculiar, assim. Tem um dos melhores planos finais, assim, em muitos anos. Curiosamente, O Martírio também tem, e são planos com ideias similares, assim, apesar de execuções radicalmente diferentes. É um filme muito importante, assim, com certeza, e uma atuação fabulosa. Eu queria até, se a gente puder ver o nome rapidamente do protagonista, porque é incrível, assim, e é um filme que me surpreendeu, assim. Eu não sei se eu esperava muita coisa dele, e eu achei muito forte, assim. Que o nome do personagem é o Justino, mas que é interpretado por um indígena, é o Regis Mirupu. E, assim, realmente é uma interpretação fabulosa e muito sutil, assim, mas muito potente, assim. Muito foda, quero muito ver A Febre. Um filme que já vinha fazendo uma carreira internacional bem boa, assim, ganhando alguns prêmios em vários festivais. E chega forte aqui, né? Eu queria comentar sobre um filme bem inusitado, assim, que eu assisti também. E foi meio que teve um frisson sobre ele na mostra também, só que eu não vi lá, aí acabei vendo aqui no festival, que é o System Crasher, da Nora Fingscheid. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dela. Alemã, né? É um filme da Alemanha. E é um filme muito curioso, porque ele trata sobre uma garotinha de 9 anos, que sofre de uns ataques de raiva, né? Ela tem uma mãe, mas que colocou, enfim, devido a esses ataques dela, né? E ao comportamento dela em geral, acabou colocando numa espécie de orfanato, né, de instituições, assim, e ela vai meio que passando de instituições por instituições, de lares adotivos para lares adotivos, e não consegue se adaptar em lugar nenhum. A personalidade dela, de fato, é muito forte, é muito explosiva, e ela tem uma questão também no rosto, que ninguém pode encostar no rosto dela, assim, senão ela tem um ataque bizarro de fúria, mesmo, de quebrar tudo na casa, e apesar de ser uma garotinha de 9 anos, ela tem muita força. E eu acho que o curioso é que o filme ele toma meio que todas as escolhas certas, sabe? Ele não fica querendo... Apesar de ter algumas cenas meio evocando esse passado dela, são sempre cenas muito difusas, muito abstratas, que mais dão conta de dar uma... mais dão conta da gente ter uma noção do sentimento dela, da sensação dela sofrendo aquela angústia, do que exatamente para revelar o que causou aquilo, assim. E é um filme que também lida com outros personagens que estão ao redor dela, sobretudo um específico, que é um cara que acompanha ela nas aulas, né? Uma espécie de mediador, assim, que acompanha ela quando ela resolve, enfim, topa ir para a escola e tal, porque também é um conflito muito grande para ela lidar com as outras crianças fazendo bullying, né? Quer dizer, ela é uma menina que sofre muito mesmo essas coisas, mas apesar de ser uma menina super alegre, super pra cima, e essa personalidade dela vai mudando, assim, ao longo do filme, ao longo da história, de uma maneira muito bonita, assim. E tem horas que a gente fica com raiva dela, tem hora que a gente fica com pena, tem hora que a gente fica feliz com ela, tem hora que a gente quer abraçar, tem hora que a gente quer levar ela pra casa, assim. Fala, não, eu vou cuidar porque eu vou conseguir, sabe? Ela meio que faz esse desafio no espectador, assim, isso é muito legal. Bom, mas é isso, tentem assistir, assim, eu não sei se é isso, não tem muita previsão de estreia, é um filme super, de uma diretora ainda meio desconhecida, assim, o filme não tá tanto no radar,
mas que super valeu a pena eu ter visto, assim. Vai ficar muito na minha cabeça, assim, a trajetória dessa menina. Pra fechar minhas indicações, assim, queria falar um pouco do Lago do Ganso Selvagem, que é um filme do Zhao Yinan, que dirigiu Carvão Negro, que acho que ganhou Berlim há uns anos, se não me engano. É um filme visualmente muito particular. Não particular, assim, mas ele tem uma paleta de cores muito, muito bem trabalhada, assim, e é um filme... É engraçado porque é um filme sobre a máfia chinesa, assim, e sobre um grupo que controla uma região e os roubos e toda a criminalidade daquela região, e aí tem uma disputa interna, e aí um cara acaba matando um policial, e aí ele fugindo da polícia, é o protagonista, assim, que é uma atuação impressionante também, e o filme é basicamente a fuga dele, assim, passando por becos e enfim, aí tem esse local que ele se esconde, que é o Lago do Ganso Selvagem, assim, e ele conhece uma mulher ali, e a trama, no fim das contas, assim, no final do filme a trama já não tava... Eu perdi um pouco o fio da trama e tava mais interessado na construção da ação, assim, que Eu vi o trailer, ele me pareceu uma coisa meio neo-noir. Com tipo certeza, assim. com certeza. Ele tem um tom noir forte, assim, ele tem até uma estrutura, às vezes, de ir e voltar no tempo, assim. Uhum. E engraçado porque eu tinha ouvido antes que o filme... muita gente tinha achado o filme mais parado do que o que esperava, se tratando de um filme de máfia, né, um filme de... E ele até assim, ele é um pouco mais contemplativo do que você esperaria desse tipo de filme, mas é um filme que não te perde em nenhum momento, assim, e a construção da mise-en-scène, assim, é incrível, assim, ele é todo bem decupado, e é isso, assim, acho que a tensão não te perde em nenhum momento, assim, então... Enfim, é um filme esteticamente muito forte, assim, é isso. A trama eu me perdi um pouco nela depois de determinado momento, admito, mas eu acho que ela fica em segundo plano, é um filme muito de sensações, assim, muito sensorial. Eu vou finalizar aqui minha listinha de destaques e indicações, né? Com o Vitalina Varela, filme novo do Pedro Costa, diretor português, outro diretor português aqui nessa lista. O Vitalino, ele veio, enfim, acho que arrebatou muita gente nesse festival, assim. Ele teve algumas sessões, teve uma que eu não pude ir, infelizmente, que era com a presença do Pedro Costa, assim, chegou a vir, teve um debate com ele. Depois rolou uma sessão no IMS também, essa sessão foi na Estação, depois teve uma outra no IMS também com a presença dele. Eu não fui em nenhuma das duas, eu fui em outra, fui numa sessão lá na Estação Ipanema, que ela tava uma sessão, inclusive, bem vazia, assim. Que eu acho que até foi uma tônica, assim, do festival, assim, eu acabei estando em sessões muito, muito vazias. Acho que muito por conta, óbvio, do período, né? Dezembro, é um mês muito difícil. Certamente um público potencial do festival não pôde estar por aqui, né? Enfim, para além, né, do cinéfilo, da galera que trabalha com cinema, assim, um público mais espontâneo. Sim. Também é parte do festival, o público da cidade mesmo, acho que ficou um pouco prejudicado por conta disso. Então foi uma sessão super vazia, assim, que foi... Enfim, fiquei triste porque saí muito feliz com o filme. É um filme que lida com uma personagem, a Vitalina, que também aparece em outros filmes do Pedro Costa. Assim como Ventura, que é um outro personagem que está ali também, que é uma espécie de padre ali do lugar. A Vitalina, ela vem de Cabo Verde para enterrar o marido, que a tinha abandonado para vir para Portugal. Nessa vila ali, que é uma espécie de vila de imigrantes cabo-verdianos que o Pedro Costa trabalha sempre, né? Com os mesmos atores, mesmas locações, mesmos lugares, mesmos temas. E o Vitalino, essa mulher, vem enterrar um marido que na verdade já foi enterrado. Assim. Quando ela chega no aeroporto, numa cena belíssima, assim, com algumas mulheres ali do aeroporto recebendo ela tá ali no avião, esperando aquela escadinha do avião aportar ali, para ela poder descer. Um filme super escuro, né? Os filmes do Pedro Costa em geral são muito escuros. O Vitalina não foge a essa regra. Numa cena lindíssima dela descendo ali e recebendo a notícia de que o marido já tinha sido enterrado há 3 dias. Então ela acaba ficando ali nessa casa, que era a casa dele. A casa dele que ele compartilhava com outras mulheres, com amantes. Então o filme acaba sendo um pouco esse processo de luto dessa personagem e de rebeldia também em relação
não só a própria condição dela como migrante, daquelas pessoas que estão à volta, mas tem uma força muito feminina também no filme. Tem umas tensões muito grandes entre ela e os personagens masculinos que povoam a trama. E, óbvio, essa memória desse morto, né? Enfim. Inclusive tem uma cena em que ela fala com ele, fala com esse morto, que é uma cena muito poderosa. Mas é isso, Vitalina é um filme que eu preciso urgentemente ver de novo. E preciso ver todos os filmes do Pedro Costa agora. Eu só vi alguns, assim. Eu também não vi. Eu vi 2, na verdade. No Quarto de Wanda, que até teve uma sessão especial. Teve, eu queria ter ido. E eu vi aquele outro... O Cavalo Dinheiro? Não, é o mais antigo. O Ossos. O Ossos. Que é ainda do final da década de 90, né? Mas é isso, preciso urgentemente correr atrás de todos os outros. Do Cavalo de Dinheiro, foi um filme muito comentado, né? Cavalo de Dinheiro é o anterior dele. É incrível. Mas é isso, assim, acho que super vale assistir. É um filme que vai estrear, o primeiro filme do Pedro Costa que estreia no Brasil. Bom saber, não sabia que ia estrear. Ele tem a distribuição da Zeta Filmes e vai estrear, não sei se em maio, talvez, por aí. Pô, feliz de ouvir que vai estrear. Mas então é isso, Gabriel. Valeu demais por compartilhar aqui esses destaques do festival. Acabei não encontrando com você em nenhuma sessão. Pois é, verdade. Geralmente a gente se esbarra sempre, mas as nossas escolhas foram meio diferentes esse ano. Mas que bom, valeu demais pelo papo, por ter compartilhado as ideias sobre os filmes. Não, valeu demais, fico feliz de vir aqui sempre. Já é a segunda vez, espero voltar mais vezes. E falar do festival pra mim é sempre muito precioso, assim. Foi desde o início da minha cinefilia sempre um evento importante pra mim. Não perco nenhum ano e fiquei feliz por esse ano ter conseguido ver bastante coisa e bastante coisa boa. E feliz que o festival pôde acontecer, enfim, nesse momento tão importante. Então, é isso. Então é isso. Valeu, Gabriel. Valeu demais. Valeu, pessoal. Obrigado por terem escutado aqui. Mandem também os seus filmes favoritos, os destaques do Festival do Rio. A gente responde. Pode mandar pelo e-mail, pelo Instagram e Twitter, que a gente está sempre ativo também. A gente, repito, né, a gente está colocando ainda alguns textos, algumas historinhas aí sobre esses filmes vistos ao longo do festival. E é isso, acompanha a gente aqui nos programas também do Plano Sequência. Nosso próximo programa vai ser sobre George Lucas, então Star Wars está no nosso radar aí de conversa ainda aqui para dezembro. Então é isso, obrigado demais, beijos em todos. Tchau. Tchau.